Senhores telespectadores, esta região que está na nossa frente fica muito perto de Lisboa. Daqui ao centro da cidade são 30 quilómetros. Isto antigamente era um dia de viagem, mas num dia fazia-se. Para nós, hoje pode ser meia hora de automóvel. Apesar dessa proximidade, é uma região castiça, cheia ainda de valores de natureza. O vale é o Vale Quente. A povoação que se avista no centro é a Arruda dos Vinhos. A Arruda é das cabeças de concelho menos conhecidas dos lisboetas. Bem, quando muito, sabe-se que na Arruda há um vinho excelente, pois por isso lhe chamam a Arruda dos Vinhos. E assim as pessoas mais antigas, que é o meu caso, lembram-se de que em pequeninos lhe diziam ao menino: não faça isto, o menino vai já para a cama, senão vem lá a bruxa da Arruda. Claro que são dois bons temas, os vinhos e a bruxa. Eu vou-lhes falar neles, mas além desses, como verão, há muitos outros. Um bom lugar para iniciar uma história desta região é este em que me encontro. Creio que vem aqui um grupo de jovens, são jovens estudantes, que estão a trazer até à luz do sol o que resta de um castro. É um castro do Calcolítico, isto quer dizer há cerca de 5.000 anos, e que tem hoje um nome curioso, chama-lhe o Castelo. Ora bem, aqui nunca houve castelo nenhum, mas Castelo é o nome da época romana que designa exatamente isto, um castro, um morro fortificado. Eu acho que é perfeitamente visível aqui um reduto à volta de uma das muralhas centrais. Este tinha 3 muralhas e à volta redutos, que claramente eram muito mais altos. Lembra muito o castro de Liceia, onde estivemos há pouco tempo. Vamos ver porque é que eles se vieram instalar aqui. O castro deste lado é protegido por uma escarpa a pique, quer dizer, deste lado ele era inacessível. Bom, e vê-se ao fundo claramente o grande vale, o vale agrícola. Ele hoje está todo plantado de vinhas. O vale que se prolonga e vai desembocar no Rio Tejo. Ao fundo ainda se vê um pouco do Rio Tejo. Era isso que explicava aqui a fixação de populações. Estiveram aqui até a época romana. Ainda aqui há vestígios da ocupação romana. Bom, depois pacificou-se a vida, puderam descer aos vales e foram estabelecer-se no que hoje é a Vila da Arruda, porque havia ali 3 ribeiras. 3 ribeiras que por si desenhavam com um triângulo também uma fortificação natural. O nome da Arruda vinha de uma planta que lá devia haver numa grande quantidade. Era uma planta, por um lado, perigosa, porque é venenosa e quando o gado a comia, morria, mas, por outro lado, uma erva com grandes qualidades. Ela ainda hoje é utilizada na farmacopeia. Eu tenho aqui um ramo de arruda. Dizia-se na Idade Média que isto fazia bem ao estômago, também dava qualidades aos velhos, também fecundava as mulheres, tinha imensas qualidades, mas sobretudo, e isto é muito importante para a história da terra, dizia-se que esta planta afugentava a peste. Quando um físico, que era um médico, entrava numa casa onde houvesse um doente suspeito de peste, entrava levando numa mão um ramo como este. E é claro, naturalmente, também um crucifixo para espantar o diabo. Isto, o facto da Arruda espantar a peste, é que justifica que no século XVI, quando há uma grande epidemia de peste em Lisboa,
os médicos têm que dizer ao rei onde é que ele se deve ir refugiar, uma terra onde não haja peste. Ora, qual é a melhor terra? A Arruda, com certeza, pois se a Arruda afugenta a peste, na Arruda não deve haver peste. E o rei Dom Manuel veio para aqui com toda a corte. Bom, a verdade é esta. A peste não chegou à Arruda. O rei mandou fazer esta igreja, talvez existisse já uma igreja pequenina, mas isto é obra de Dom Manuel, uma igreja enorme, e pôs-lhe um nome bem significativo: Senhora da Salvação, porque foi esta senhora quem o salvou da peste. Claro que foi esse o momento mais alto da história da Vila da Arruda. Depois, o isolamento, a falta de água, cada vez menos água, a própria presença de Santiago, que atrofiava o desenvolvimento, parou o crescimento da vila. E é isso que faz hoje uma grande parte do seu encanto. O lisboeta nem sabe que aqui, quase do lado de lá da sua porta, tem uma espécie de Trás-os-Montes em miniatura. É um mundo diferente. É realmente uma região que surpreende pela sua ruralidade, pela sua autenticidade. Pode-se dizer um pouco pelo seu primitivismo. Há uns que acham mal, há outros que acham bem. Agora, quem queira livrar-se da cidade encontra realmente aqui um paraíso. Numa época já mais moderna, a Arruda passou a chamar-se Arruda dos Vinhos, para a distinguir de uma outra Arruda que é ali para Rio Maior, que chamavam-lhe a Arruda dos Pisões. Eu aqui acho curioso, estão a ver isto, bem, são vinhas, não são vinhos. Mas ela não se chamou Arruda das Vinhas, Arruda dos Vinhos, porque era na Vila da Arruda um dos grandes centros do comércio do vinho nesta região. Bom, ainda agora, o ano passado, diz que isto deu 11 milhões de litros de vinho. É, portanto, uma produção extremamente importante. E o vinho está a melhorar a qualidade e a subir de preço. Hoje o vinho é a base da economia aqui da Arruda. Um dito que toda a gente conhece é este: eu não acredito em bruxas, mas lá que as há, há. Bem, toda a gente já ouviu isto. Isto é dito assim como um disparate e, todavia, não é disparate nenhum. É rigorosamente a verdade. Eu não acredito em bruxas. Agora que as há, há. Bom, basta, olhem, folheiem um jornal destes que se publicam agora todos os dias e encontram lá, não é às dúzias. É claro que não se chama, agora ninguém se chama bruxo, não vou dizer eu bruxa, não. É vidente, quiromante, astróloga, vidente, enfim, há muitos nomes de bruxa. Mas, no fundo, trata-se de pessoas que pretendem ter uns poderes sobrenaturais e isso é que marca a bruxa, que sabem adivinhar o futuro. Olha, neste jornal até há bruxos por especialidades. Vem este é especialista em conseguir que a pessoa de quem a gente gosta também goste de nós, também venha a gostar. É claro que nesta altura não gosta, a prova é que se foi ao bruxo. Estes anúncios revelam que há mercado para isto, portanto, continua a haver bruxos. Lá que há. É claro, eu não acredito neles, mas a existência de pessoas que vivem disso não pode ser posta em causa. Falo-lhes nisto a propósito. Esta casa que estão a ver na frente, este conjunto de ruínas, era aqui que nasceu e viveu uma grande parte da sua vida a famosa bruxa da Arruda.
Para mim ainda hoje é uma surpresa como é que essa mulher conseguiu ter uma fama em todo o país. Não havia ninguém em Portugal, aqui há 50, 70 anos, que não tivesse ouvido falar na Bruxa da Arruda. É muito... Olha, eu tenho aqui um livro, que é um livro interessante. A Religião Popular no Ribatejo, do Dr. Aurélio Lopes. E aqui tem um capítulo, um caso célebre, a Bruxa da Arruda. É precisamente isso, um caso célebre. Célebre, talvez, porque o Dr. José Leite Vasconcelos, que, como sabem, foi um grande etnólogo, interessou-se muito por essas questões e ele veio aqui, esteve nesta casa em 1906. Escreveu um artigo no Diário de Notícias e ficámos a saber, o nome dela era Atiana, sabemos que era uma boa mulher, era estimada por toda a gente que a conhecia. Havia mesmo uma certa consideração por ela. Ela cobrava-se, levava dinheiro pelas consultas. Quer dizer, pela consulta propriamente não levava nada. Mas depois, para a escreventa pagavam-se 300 réis. 300 réis são 3 questões. É muito difícil fazer a equivalência, mas isto não andará assim muito longe do conto de réis atual. Não andará. Quem quiser fazer uma conta mais certa, pense que nessa data uma libra de ouro custava 4.500 réis. Vejam o preço hoje e podem fazer a conta. Ela realmente adivinhava o futuro, deitava o azeite na água, como sabe aquilo faz umas bolhas, as bolhas movem-se e ela lia aquilo, dizia o futuro das pessoas. Ela também fazia os seus tratamentos, fala-se muito nos alguidares de leite, enfim. Em todo caso, era uma pessoa que nunca fez mal nenhum. Era uma pessoa estimada. Nesse sentido, eu quero dizer que, mesmo entre as bruxas, há as que não fazem mal a ninguém e há as que são perigosas. Sobre isso gostava de lhes contar 2 histórias. Em ambos os casos, há uma bruxa e entra o diabo. São os 2 casos do meu conhecimento, quer dizer, do meu tempo, e tive conhecimento pessoal deles. Num caso, era uma rapariga nova, que o diabo entrou nela, é claro, aquele comportamento disparatado, aquilo tudo, é claro que era o diabo que tinha tomado posse dela. Ora, quando o diabo toma posse, a pessoa fica um possesso. E não há nada para tirar o diabo de dentro da gente como uma bruxa. Uma boa bruxa, claro. A família da rapariga foi uma bruxa e a bruxa viu e disse, não há dúvida, é o diabo. E para grandes males, grandes remédios. O que vocês vão fazer é queimar a moça viva. Mas deixam ficar os ossos. Depois, põe os ossinhos na sua posição, muito direitinhos, e rezam durante 3 dias e 3 noites. Ao fim de 3 dias e 3 noites, a moça ressuscita e já ressuscita sem diabo, porque o fogo só queima o diabo. E eles fizeram isso. E queimaram a rapariga. Estiveram 3 dias a rezar. Mas é claro, o diabo mete-se sempre nestas coisas e a moça não ressuscitou. Imaginem, coisa extraordinária. Os ossos eram, ossos ficaram. O povo começa a falar, isso constou na aldeia. É claro, interveio a polícia judiciária e foi tudo para a cadeia. A outra história é com um rapaz. Esse rapaz tinha andado na Guerra da Guiné, também veio de lá com umas maneiras, umas coisas, via-se que aquilo metia diabo, com certeza. Foram à bruxa e a bruxa viu, sim senhor, é assim mesmo, ele está possesso do diabo. E vamos lá ver como é que a gente pode tirar o diabo de dentro dele. Pegou na bola de cristal, olhou, leu e disse, olha, eu vejo ali. Diz Fernandes, ora Fernandes, deixa ver mais. Ali diz Barahona. E aqui tem uma morada, avenida não sei quantos. Bom, e deu
a direção do consultório do famoso médico psiquiatra professor Dr. Barahona Fernandes, que era, nessa altura, ele já morreu, mas era realmente uma das pessoas mais famosas no país. Aquela gente levou o rapaz ao Dr. Barahona e o Dr. Barahona meteu o moço em Carnaxide e daí a pouco ele estava bom, estava mesmo sem diabo nenhum. Conto as duas histórias para verem a importância que uma bruxa pode ter. Claro que sobre isso, evidentemente, pode-se dizer o seguinte: continua a haver muita gente que acredita nessas coisas. Eu penso que as crenças e as convicções das pessoas se não devem violentar. É preciso respeitar sempre o público tal como ele é. Agora, uma coisa é certa: há coisas que a ciência ainda não explicou. E é nesse terreno que a ciência ainda não foi capaz de cultivar que podem nascer as superstições e as crendices em que ainda tanta gente acredita. Outro monumento importante aqui na Arruda são os fortes do sistema das linhas de Torres Vedras. Bom, sabem que na altura das invasões francesas o comando inglês resolveu fortificar a cidade de Lisboa, fazendo 3 linhas de fortes com muita artilharia para aguentar o exército francês enquanto os ingleses, se fosse necessário, reembarcavam. Aqui é perfeitamente visível uma dessas linhas. Além o Forte da Carvalha, aqui o Forte da Infesta, os baluartes são ainda visíveis, mais longe o Forte da Alhandra. Os fortes estiveram com os seus canhões, com os seus soldados, com os seus oficiais. Os ingleses estavam cá em cima e os franceses não os atacaram. Isto é um mistério, mas a verdade é esta: estes fortes nunca chegaram realmente a ter uma verdadeira utilização militar. Os franceses estacionaram durante meses, o general Massena dizia que não tinha forças bastantes. O que é certo é que enquanto estas coisas se resolviam, os soldados da França entraram na Vila da Arruda, saquearam a igreja, fala-se muito no famoso trono de prata de Nossa Senhora que eles levaram para a França, e sobretudo as adegas. As violências do exército napoleónico ainda hoje fazem parte da memória popular da Arruda. Na história da Arruda dos Vinhos não há assim grandes lances, não há batalhas, não há grandes acontecimentos. Mas há um episódio que me surpreende muito, que nunca seja contado. Foi no ano de 1384, o rei de Castela vinha com o seu exército, vinha pôr cerco a Lisboa para obrigar, naturalmente, os portugueses a reconhecer a mulher dele, a rainha Dona Beatriz, como rainha de Portugal, e passou por aqui. Veio por Torres Vedras, esteve 4 dias no Bom Barral e a seguir veio dormir à Arruda dos Vinhos. Bom, e o que Fernão Lopes nos conta é o seguinte: e alguns do lugar, com medo, meteram-se em uma lapa, cuidando escapar por ali, mas souberam-no os castelões e puseram-lhe fogo e queimaram em ela bem 40 pessoas. Bom, quer dizer, havia aqui uma grande furna
Estes aldeões, coitados, espavoridos de medo, meteram-se lá julgando que se salvavam, só que os invasores souberam e queimaram ali, queimaram vivos, 40 arrudenses. Eu suponho que a Lapa é esta. É a única grande gruta que há aqui junto da Arruda e é curioso, hoje chamam-lhe o Cano de Sintra. Dizem que é uma caverna tão grande que vai daqui até Sintra e que era por ali que os mouros faziam a sua viagem da Arruda até Sintra. Bom, é claro que não vai até Sintra, mas é uma caverna profunda. Ela está com a entrada bastante esbarrondada por estas últimas invernias, mas ainda se vê bem a profunda caverna que ali há. Creio que foi ali o cenário deste episódio da invasão de Portugal por El Rei de Castela. E há uma coisa que me faz espécie. Porque é que isto nunca é lembrado? Aqui na história da Arruda eu li tudo quando se escreveu, os apontamentos, ninguém, absolutamente ninguém, fala nisso. É uma história triste, resolveram lançar sobre ela um grande lençol de silêncio e foi como se nada tivesse acontecido. Porquê? Porquê? Bom, é porque realmente é uma história que não dá ganho a ninguém. É claro, não é um feito de glória para os arrudenses, porque em vez de irem para Lisboa, como fizeram tantos portugueses, para lá combater a invasão castelhana, não. Foram-se meter no buraco da serra, cuidando que ali podiam escapar. E também não é brilhante para os invasores, porque é evidente que é uma chacina cruel e repugnante. Queimar vivos 40 pobres camponeses que apenas queriam fugir. É muito possível que este episódio verdadeiro esteja relacionado com uma lenda dessa altura, com a lenda da padeira de Aljubarrota. Sabem que a lenda da padeira é aquela que meteu 7 castelhanos num forno, no forno do padeiro, e os matou. Matou-os lá dentro com a pá de forneira. Seria uma espécie, reparem, esses homens morreram num forno, como estes aqui, seria uma espécie de vingança simbólica e lendária posta na boca do povo para recordar o triste destino dos mártires da Arruda. E há uma outra lenda que me faz muita espécie e de que eu lhes queria falar. Bem, as bruxas, os mortos na gruta, as linhas de torres, tudo isso é história. Mas eu vou acabar com uma lenda. Estão a ver ao fundo aquela colina, assim, um monte com aquela configuração, chamam aquilo a Cova do Gigante. É cova, que diabo? Então aquilo é um monte, chama-se cova. Há uma lenda para explicar isso, é que outrora andou aqui por estas terras um gigante extremamente cruel. Ele matava as pessoas, arrasava as casas de cada um, até que finalmente, porque no mundo há justiça, vem um raio do céu, caiu em cima e queimou. O gigante morreu queimado. Bom, mesmo aos gigantes maus não se deve negar uma sepultura cristã. E aqui, este bom povo da Arruda enterrou o gigante. Claro, o gigante era muito grande e cada um teve que trazer uma pasada de terra para lhe deitar em cima. Olha, e deu aquilo. Aquele monte é a sepultura do gigante que morreu abrasado. É uma lenda esquisita. Esta lenda é diferente das que se costumam contar por aí. O que é que isto quer dizer? Eu naturalmente não sei, mas é claro, vem-me à cabeça isto. O gigante morreu queimado, como os 40
pobres arrodenses de há 600 anos. Também a eles não pôde ser negada sepultura cristã. E reparem, 40 cadáveres fazem um montão. Haverá alguma relação entre a lenda do gigante e a tragédia acontecida há mais de 6 séculos? São coisas que a gente ouve, não se pode dizer que sim, não se pode dizer que não. São coisas como este programa. Coisas para pensar.